a gente não peça a Ele experiências que a gente não tem maturidade para encarar, certo? E aqui eu quero que vocês entendam, que vocês não modifiquem a interpretação do que eu estou falando, pelo amor de Deus. Porque eu acho que todo mundo que aceita Jesus Cristo, que começa a caminhada cristã, que começa a conhecer a Bíblia e se apaixonar por Ele, e entende, né, os feitos que Ele fez lá, e Ele mesmo disse que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele será o mesmo amanhã. Todos nós temos uma coisa em comum: desejamos, ansiamos viver experiências com o Senhor, experiências extraordinárias. Porém, a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque o fato de querermos viver experiências com o Senhor não anula que a gente tem um inimigo, um adversário que vai se aproveitar, inclusive, disso. Por que eu estou falando isso? Porque, percebam, Pedro ele vai de um extremo a outro. Ele está em um extremo de coragem, porque para uma pessoa pedir a Jesus para deixar ele caminhar sobre as águas, a pessoa está no pico da coragem dela, certo? E depois ele vai para um extremo de medo, e muito rápido. Por que isso acontece? Porque a gente começa a perceber que Pedro ele foi guiado nesse momento por uma emoção muito forte, né? O desejo de vivenciar essa experiência com Jesus ali naquele momento fez ele no ímpeto de emoção, ele não racionalizou o pedido, ele não calculou todo o cenário para ele fazer esse pedido, porque se ele tivesse calculado, ele já tinha visto as ondas, ele já tinha visto como matava, ele já estava com medo, porque ele estava dentro do barco vivenciando isso tudo, e quando ele começasse a sentir o vento, isso não ia ter tanto impacto, porque ele já tinha visto, ele já tinha calculado, se ele tivesse racionalizado. Mas a gente percebe que Pedro ele foi mais emocional. Na verdade, essa era uma característica de Pedro, né? E eu entendo porque eu sou um pouco de Pedro. E nesse ímpeto, dessa emoção, ele faz esse pedido a Jesus. Só que aí é que entra a questão. Às vezes, no momento de emoção, tomado por uma emoção, e aqui Deus ele me deu muito temor em relação a isso, né? A gente acaba cantando louvores que a gente não tem noção das coisas que a gente está entregando a Deus. A gente acaba fazendo orações, fazendo pedidos, a gente acaba renunciando coisas, fazendo entregas em um momento de emoção ali, né? Em um momento de adoração, que a gente depois a gente não tem capacidade para sustentar. E eu digo a vocês porque eu já passei por isso, e não só uma vez.